Para qualquer direção que você for, você vai ter um tipo de desafio. Eu posso escolher ter o desânimo por conta de pensamentos e sentimentos errados, ou eu posso ter um banquete diário, independente das circunstâncias, porque elas virão. O problema não é eu impedi-las que venham, mas é a minha reação a elas. Problema, situação, afrontas, ameaças, elas virão. A diferença é como eu respondo a elas. Então, para cada caminho, nós teremos uma luta, pessoal. A vida é assim, a gente sabe disso. Só que às vezes a gente imagina, a gente tem uma utopia, às vezes na nossa mente, que se eu tivesse escolhido tal coisa, eu não teria tal problema. É verdade, você não teria mesmo. Você teria outros problemas. Porque o problema sempre vai existir, porque é o ser humano. O ser humano é assim. As pessoas são diferentes. Então são situações que para cada decisão eu terei um tipo de consequência. Então eu posso escolher encarar essas experiências, esses desafios e viver rompimentos, ou eu posso viver com medo e ser um derrotado. Diga comigo, por gentileza. Não há nada a temer. Deixa eu ler um versículo para você. 2 Timóteo 17. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder. Fala comigo, eu tenho um espírito de poder. Mas nos deu um espírito de poder, que é fala comigo, coragem. Que é de coragem, e de amor, e de bom senso, e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma, fala comigo, uma mente calma e autocontrolada. Então o Senhor nos deu um espírito de controle, de domínio próprio, de coragem. Não um espírito de medo, de covardia. A Bíblia fala muito sobre medo, pessoal. Não é à toa. Nós falamos muito sobre enfrentar o medo. Mas o medo continua assombrando a maioria das pessoas. Então, por mais que tenhamos centenas de palavras, mais de 360 vezes a palavra não tenha medo, a frase não tenha medo na Bíblia. Ou seja, para todos os dias do nosso ano, nós temos uma frase do Senhor para não termos medo. Mas o medo continua assombrando as pessoas. É o medo do futuro, é o medo de falhar, é o medo de dar errado. O mundo vive com medo. De tempos em tempos as pessoas levantam um motivo para terem medo. Né? É um motivo do aumento de alguma coisa, da crise, da imigração, de deportação, de alguma coisa dá errado. De uma doença, né? Já começaram a falar de outras doenças aí, preparando já as pessoas para o medo, preparando as pessoas já para irem aceitando termos, para quando começar a vir, já remete o trauma do tempo de pandemia, essas coisas. Por quê? As pessoas com medo são controladas. As pessoas fazem o que for necessário por causa do medo. Elas não se posicionam, elas não lutam, elas não reagem. Por quê? Porque elas estão com medo. O medo, ele é um mecanismo de defesa para nos proteger de alguma coisa. Então ele não é de todo ruim. Mas uma coisa é o medo me impedir de botar a mão no fogo ou de pegar numa cobra pela cabeça dela. Então esse tipo de medo nos guarda, nos protege. Outra coisa é eu deixar de viver uma vida abençoada por causa do medo. Porque se eu deixo o medo me dominar, eu vou ser um frustrado.
Porque para cada decisão, pessoal, cada caminho, se você pega o seu carro, para cada direção que você for, você vai chegar a algum lugar. Sim ou não, pessoal? Você não vai... Você vai estar perdido? Você não sabe, você talvez não saiba onde está? Sim. Mas para cada direção que você for, você vai chegar a algum lugar. Então, na vida, a vida é feita disso, de escolhas. Você escolheu estar aqui. Como você poderia ter escolhido não estar aqui. Você pode, ao sair daqui, escolher ir para sua casa ou escolher ir para um outro lugar. E na vida nós teremos milhares, milhões de decisões que uma decisão vai nos levar a um resultado e outra para outro resultado. Então, cada caminho vai nos causar dores, porque isso é da vida. Para cada decisão que eu tomar, eu vou ter uma consequência, eu vou ter um tipo de enfrentamento. Se eu escolho me casar, eu vou ter dores, dificuldades inerentes a uma vida de casado. Ah, mas eu não quero ter os problemas de casado, então vou ser solteiro. Então, como solteiro, eu vou ter os problemas inerentes de uma vida de solteiro. Ah, mas eu não gosto da solidão, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então eu quero casar. Mas se eu caso, eu vou ter um problema. Mas se eu não caso, também vou ter os problemas. Então, para cada situação, eu tenho uma escolha. Eu vou ter algum tipo de dor, algum caminho eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter a dor de enfrentar algo e ter medos e lutas e desafios, ou a dor de não enfrentar aquilo e ter uma dor da frustração, da perda de tempo, da perda de oportunidades, de ficar imaginando como seria, como poderia ter sido se eu tivesse feito isso em cada tempo da minha vida. A gente pode ter exemplos nossos aí, ó. Que uma decisão, ó, eu poderia ter ido para aquela direção, feito tal escolha, entrado naquela empresa, aceitado tal proposta, eu teria um desafio. Eu entrei, eu fiz, mas eu tive que abrir mão de algo. A gente já ouviu histórias assim. Às vezes o casal estava tão envolvido com a vida financeira, com a vida profissional, os dois querendo crescer. Ah, não vamos ter filhos não. Filhos vai nos atrapalhar nesse sentido. Ok, foi uma escolha. Está tudo certo. São escolhas. Está todo mundo concordando? Está todo mundo de acordo? Ok. Passam-se os anos. Ah, puxa, a gente podia ter tido filhos. Mas as pessoas tiveram filhos mais cedo. Passaram a vida, puxa, mas se eu não tivesse tido esses filhos, eu poderia estar no outro. Eu tive uma oportunidade de viajar para tal lugar, uma oportunidade de aceitar tal proposta em tal empresa, em tal país, mas eu tinha uma circunstância que me impediu. Então não dá para a gente simplesmente falar, bom, se eu tivesse casado com outra pessoa, ou se eu tivesse em outro lugar, com outra circunstância, ou em outro país, ou fazendo tal atividade profissional, a minha vida teria sido muito melhor. Não, isso é um engano. Porque para cada decisão eu vou ter um caminho. Se eu te perguntasse, que animal te inspira mais? Que animal você gostaria de ser? Um leão ou uma vaca? Todo mundo vai falar, não, quero ser um leão. Mas ser um leão tem muitos desafios. Tem o problema de ter um outro leão que vai tentar te desapossar da sua região ali. De matar, e para desapossar um leão, você sabe, só matando. Porque o leão é assim. O leão só sai um dessa. Ele briga, muitas vezes até um morrer. Ou alguém sair bem debilitado, rasgado, com o couro rasgado, porque ele é leão. Às vezes a gente vê lá o leão macho, né? O leão ele só fica lá, as leoas caçam. Mas o leão ele não precisa fazer nada. A presença dele impõe respeito. Você olha para uma vaca, a vida da vaca é boa, tranquilinha, né? Olha, está ali no pasto, de boa,
não tem que caçar bicho, né? Tem aquela desgaste, levar um coice de uma zebra, quebrar o maxilar, né? Tá ali comendo a graminha dela, mas um lobo, um chacal, qualquer um vai lá e come ela, mata ela. E se você olhar para o peso de um boi e de um leão, muitas vezes o boi é mais pesado que um leão. Mas você talvez já deve ter visto esse vídeo, né? Eu já vi esse vídeo. Está um leão ali sentado não, deitado, só com a cabeça para cima assim, e um monte de hiena ou de chacalzinho ali em volta dele, querendo provocar tal. Ele só olhou para ele, só ficou encarando para a hiena. A hiena foi dando passo para trás e foi embora. Mas se você ficar olhando para uma vaca, você nunca vai ter medo da vaca. Mas o olhar do leão, ele olha na sua alma. É aquele olhar profundo. Então, se eu quero ser um leão, eu vou ter desafios de leão. Eu vou ter que enfrentar outro leão. Eu vou ter que, ter uma série de situações. Se eu quiser ser uma vaca, eu vou ter uma série de situações também. Eu vou ter o problema de não saber me defender. Uma vaca não é boa em dar coice, uma vaca não tem garras, uma vaca não tem dente. Ela não sabe se defender. Ah, mas a vida dela é tranquila. Sim, a vida do leão não é tranquila. Mas quando a gente fala, com quem que você gostaria de ser? Se fosse para escolher um animal. Ah, eu prefiro um leão. Então eu vou ter que pagar o preço de ser um leão. Ou eu vou ter que pagar o preço de ser um boi, uma vaca. Então, para cada caminho, nós teremos uma luta, pessoal. A vida é assim. A gente sabe disso. Só que às vezes a gente imagina, a gente tem uma utopia, às vezes na nossa mente, que se eu tivesse escolhido tal coisa, eu não teria tal problema. É verdade, você não teria mesmo. Você teria outros problemas. Não é assim a justificativa de muitas pessoas para separação? Bom, se eu tivesse ficado com outra pessoa, ou casado com outra pessoa, ou conhecido outra pessoa, eu não teria esses problemas. É verdade, não teria mesmo, você teria outros problemas. Porque o problema sempre vai existir, porque é o ser humano. O ser humano é assim, as pessoas são diferentes. Então são situações que para cada decisão eu terei um tipo de consequência. Então eu posso escolher encarar essas experiências, esses desafios e viver rompimentos, ou eu posso viver com medo e ser um derrotado. Eu posso ficar com medo de morrer, eu posso ficar com medo de ficar doente, eu posso ficar com medo de perder tudo, eu posso ficar com medo de dirigir, eu posso ficar com medo de falar em público, eu posso ficar com medo de enfrentar as pessoas, de enfrentar as situações, eu posso ficar com medo de desagradar as pessoas. O medo tem milhões de medos, existem milhões de medos. E todos eles levam para o mesmo lugar, um travamento na nossa vida. Por isso que a palavra diz tanto, não tenha medo. Aqui no Salmo 34, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Diga comigo, por favor, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, o que a gente vai fazer? Vamos juntos. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Quando eu estiver com medo, o que eu faço? Eu confio no Senhor. Confiarei em Ti. Então o medo, se nós não ficarmos com a palavra, o medo nos escraviza, o medo nos atrasa, o medo nos leva ao fracasso. Tem gente, pessoal, que tem medo de tomar decisões. Mas o fato dela não tomar decisões, ela já é uma decisão. Então, se eu não sou intencional em tomar uma decisão, a decisão já está sendo tomada. Se eu não sou ativo numa coisa, alguém vai ser ativo na minha vida. Se eu sou passivo em alguma coisa, alguém vai ser ativo nas minhas escolhas. Porque não há meio termo no mundo espiritual. Não há, não vou fazer nada e vai dar tudo certo. Não, o fato de eu não tomar uma decisão já é uma decisão. Eu estou aceitando conviver com tal problema. Então, esses medos, tudo sempre tem uma origem, né? O medo vai ter uma origem.
Às vezes você teve uma falha no seu passado e aquilo te travou. Ah, meu Deus, nunca mais vou tomar uma decisão, porque o que eu passei nessa, o golpe que eu levei, o prejuízo que eu tive, né, a perda de credibilidade que eu recebi e tal, ou a pressão, a acusação que eu tive de tal pessoa, de tais pessoas, foi algo tão grande que eu não vou mais fazer isso. Aí a pessoa vive falando, não vou fazer, né, porque vai que dá problema. Vai dar problema de todo jeito. Fazendo ou não fazendo, alguma coisa eu vou ter. Então pode ser uma falha que eu tive, que me travou. Um pai, uma mãe que sempre tentou lá cobrir, proteger, que fala, não pode fazer isso, não é para você, isso é perigoso, isso daqui é complicado demais. A pessoa vai pegando. Por quê? As pessoas transmitem os seus medos. Se o pai tem medo, a mãe tem medo, ele passa para o filho o medo dele. E o que é o medo, pessoal? O medo é criativo, o medo não é uma abstração ainda, não aconteceu nada. É o contrário da fé. O que é a fé? Fé é a certeza, é a prova daquilo que eu não vi ainda, mas na minha consciência, no meu espírito, aquilo já é uma realidade. E o que é o medo? É uma fé também. Só que uma fé ao contrário. Uma fé que já deu errado, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que não é para mim. Então, a fé o medo é uma fé ao contrário. Então, eu estou aceitando. E da mesma maneira que a palavra me diz para declarar, para acreditar, para crer, para pensar grande, para sonhar, que isso é a fé, em algo maior, em algo produtivo, em algo poderoso, em algo grande, o medo também é a fé ao contrário. Não vou nem começar, não vou nem tentar, porque já deu errado mesmo. É a fé, é a certeza daquilo que eu não vi e que eu sei que deu errado. Essa é a fé. Vamos definir então a fé assim. Se a fé é a certeza e a prova daquilo que eu não vi, mas que já na minha vida já é uma realidade, o medo também é uma fé, é uma certeza de que não é para mim, que já deu errado. Então veja que a origem desse medo pode ser muita coisa. O pecado. Qual foi a primeira menção de medo na Bíblia? Adão. Eu tive medo, por isso me escondi. Mas por que você se escondeu? O pecado. O pecado, a culpa. O diabo acusa as pessoas. Uma consciência culpada perde autoridade. Você já não viu às vezes aquele pai, aquela mãe, que às vezes errou, deu motivos, perdeu credibilidade, aí ele não tem coragem, não tem cara para corrigir um filho? Porque ele imagina, né? Se eu corrigir meu filho, ele vai virar para mim, então, mas você faz isso, porque você não tem moral, você fez aquilo com a minha mãe, você fez aquilo com o meu pai, quem é você para falar sobre isso? E aí a pessoa, a consciência culpada, tira a autoridade. Não vou nem falar, né? Porque que moral que eu tenho? Mas enquanto eu ficar vivendo assim, eu não faço nada. Eu tenho que fazer como Davi. Errei, pisei na bola, fiz coisas terríveis mesmo, não foi uma falha pequena, foi uma falha grande, grave, mas eu me arrependi, mudei, acabou. Igual Pedro. Pedro é muito engraçado quando você lê lá em Atos. Pedro, pelo menos 3 vezes, ele olha para os outros, aponta o dedo na cara dos outros e fala, vocês negaram Cristo. Aí podia ter alguém perto dele. Você também, Pedro. Mas aquilo para ele não importava mais. Não, aquele Pedro negou. Aquele era o Simão. O Pedro, a rocha, esse não nega. Esse morre. Esse é executado, crucificado de cabeça para baixo, se for preciso. Que antes da sua execução está lá, dormindo profundamente, de tão em paz que ele está. Então aquele lá morreu. Aquele lá negou o Senhor. Esse não. E assim tem que ser a nossa vida. Quem acusa é o diabo. Lembra quando a mulher pega em adultério, chegou até Jesus, jogaram ela ali na frente dele? Alguém te acusou? Eu também não te condeno, eu também não te acuso. O Senhor não nos acusa, quem acusa é o diabo. Então, eu não posso viver culpado. Se aquilo já morreu, se aquilo já é passado, aquilo não pode ter mais poder sobre mim. Você não pode aceitar isso.
Às vezes sobre um filho, sobre um cônjuge. Não vou falar porque eu errei com meu cônjuge, eu fiz isso, então não posso nem falar. E às vezes o outro joga na cara, bota um ponto nisso, bota um limite nisso. Opa, acabou. Durante muito tempo eu aceitei isso, hoje não aceito mais, porque isso é passado. A gente precisa saber botar os limites, pessoal. Isso é libertador. Porque senão eu vivo com medo, eu não resolvo, eu não luto, eu não reajo, e o medo puxa um outro medo, um abismo puxa um outro abismo, um padrão negativo puxa um outro padrão negativo. Porque se eu tenho medo, eu não consigo lutar espiritualmente. Se eu tenho medo, eu não consigo alinhar a minha vida como ela deve ser. Se eu tenho medo, eu não vou tratar com as coisas que são erradas. Porque o medo vai se tornando um padrão. Então, eu não falo com Deus porque eu errei demais, eu pequei demais, eu enganei, então não vou falar com Deus. Aí eu não lido com as coisas do meu casamento porque eu errei também com essa pessoa. Aí eu não lido com os meus filhos, porque eu não tenho moral para falar nada nessa casa. Aí lá no trabalho você aceita também qualquer coisa. Porque você vai se desprezando, você vai se desvalorizando. E aí eu só estou afundando, só estou me abatendo, me abalando, e eu não saio do lugar. Olha o que diz no Salmo 23, depois do Salmo 27. Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então a causa do medo é justamente isso, a quebra de princípios. Eu quebro princípios, eu sei que está errado. A gente sabe, o Espírito Santo nos avisa, por isso que a gente fica preocupado. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Então, se eu temer a Deus, eu não vivo com medo. Se eu confio em Deus, se eu temo a Deus, se eu quero agradar a Deus, eu não preciso ter medo de nada, porque a minha vida está alinhada. Não é que a gente se torne perfeito, mas a gente vive uma vida alinhada. Porque a quebra de princípios me faz duvidar e ter medo de novo. Então eu quebrei um princípio, eu menti, eu enganei, eu prejudiquei, eu fiz algo que eu sei que a palavra me diz que está errado. Então, aí eu começo a entrar de novo naquele estado do medo. Por isso que é muito sério isso, pessoal. É muito sério. O medo tem acabado com as pessoas. As pessoas não arriscam, as pessoas não enfrentam as pessoas, não encaram os problemas, não encaram a si mesmas. Eu já contei aqui de pessoas de uma pessoa que ele começou a sentir mal, ter um problema no corpo dele, sentiu um caroço, e ele não ir para o médico buscar fazer um ultrassom, um exame, alguma coisa, com medo do que seria. A gente tem uma tendência sempre de pensar no pior, né? Isso é diabólico. Ele já pensou, é um tumor, é um câncer. E no final das contas não era nada. Nada, absolutamente nada. Era só um carocinho, uma gordura. O cara ficou um tempão fugindo, porque se ele descobrir, o negócio já está lá. É maluco isso, né? O ser humano é uma coisa engraçada. O negócio já está lá. Mas se ele não souber, ele consegue sobreviver. Mas aquilo vai minando as forças dele, vai todo dia acusando, todo dia que ele vai e passa a mão naquela região do corpo, tal, e ele sente aquilo lá, ele já pensa, meu Deus, o que é isso? É um tumor, é o câncer, eu vou morrer, tal. E não é nada. Então são em coisas pequenas. Por quê? Que eu acabei de falar, o medo é criativo. O medo faz você criar fantasias que às vezes, para declarar, para colocar aqui, pensa grande, faz um projeto ousado, a pessoa tem uma dificuldade de pensar, uma dificuldade de se ver,
de se imaginar vivendo aquela situação. Mas para o mal, veja como é que o negócio é violento. Para o mal, a pessoa já pensa destruído, morto, acabado, derrotado. Imagina, a mesma intensidade que a gente tem para esse tipo de coisa, para o negativo, a gente tinha que trabalhar para reverter, para viver uma vida poderosa. No Brasil, a gente vê muito isso, pessoal. Os bancos, por exemplo, do Brasil, são os bancos mais seguros do mundo. Porque, infelizmente, os bancos dos Estados Unidos, por exemplo, não são tão seguros quanto os do Brasil. Porque a capacidade, muitas vezes, que a pessoa poderia usar daquela inteligência, ela usa para o mal, ela usa para tirar vantagem dos outros. Ela usa para prejudicar. Então, poderia ter grandes empresas, grandes ideias, grandes projetos, grandes soluções para os problemas do nosso país, por exemplo, que as pessoas pegaram um dia e usaram para o mal, para dar golpe nas pessoas, para prejudicar velhinhos, para prejudicar pessoas, fazer golpes, clonagens. Tem uma série de situações de golpes. Tem até o golpe que eu ouvi falar um tempo atrás, que era o golpe do entregador de flores. Ele entregava a flor, aí ele tinha que mostrar para a pessoa, eu entreguei para a pessoa aqui, para a esposa, para a mulher, para a mãe, não sei. Aí tirava a foto, e aquela foto era a identificação que desbloqueava, igual quando você faz a biometria do celular, que destrava o celular. Eu não sei o que é, mas eles tinham um jeito que, fazendo isso, a pessoa conseguia entrar na conta da pessoa, que já tinha sido hackeada, e aí fazia o limpo lá nas coisas. Então veja, o banco, de vez em quando, dependendo da operação que você vai fazer, ele fala, deixa eu ver se é você mesmo. Aí você tem que botar o rosto lá. O cara, em 3 segundos, ele conseguia resolver isso. Olha só. E às vezes, nos bancos daqui, qualquer coisinha ele já te bloqueia, porque ele tem um limite de segurança ali, que aí você tem que ligar, e é tão mais simples. Então veja, a nossa mente, a gente pode muito bem canalizar ela para coisas muito boas, como a gente pode canalizar para coisas muito ruins. E somente o temor a Deus que vai me fazer discernir para qual lado que eu vou. Se eu temo a Deus, eu sei para qual direção que eu tenho que ir. Se eu estou temendo a pessoa, se eu estou temendo problemas, se eu estou temendo coisas acontecerem, eu vou buscar um caminho errado. Olha o que diz aqui, em Isaías 41, a partir do 10. Não temas, não há nada a temer, pois eu estou contigo. Olha só, já começa assim, pois eu estou contigo. Não olhe ao seu redor com terror e não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecer, olha só, vou fortalecer e endurecer nas dificuldades. Sim, vou te ajudar. Sim, eu vou te segurar e te manter com a minha vitoriosa mão direita de retidão e justiça. Vamos lendo junto comigo. Eis que todos os que estiverem enfurecidos e inflamados contra ti serão envergonhados e confundidos. Os que se esforçam contra vós serão como nada e perecerão. E buscarás os que contendem contigo, mas não os acharás. Aqueles que guerreiam contra você serão como nada. Olha só. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, segura a tua mão direita. Eu sou o Senhor que lhe diz, não temas. Vamos juntos, não temas. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Não temas, tu és Jacó. Homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor. Seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te farei, vamos juntos por favor, eis que te farei um instrumento novo, afiado e debilitante, cortante, que tem dentes. Ok,
Tu debulharás os montes e transformarás os montes em palha. Nós vemos muitos exemplos na palavra disso, pessoal. Deus fez Moisés, por exemplo, um instrumento novo. Um instrumento cortante, forte. Ele liderou 3 milhões de pessoas. Moisés, a gente fala de Moisés, até acho engraçado, né? Você queria ter problema para ser morto no tempo da lei, é você falar de Deus e de Moisés. Então, você vê, né? Falou mal de Deus, blasfemou. Falou da lei de Moisés, acabou. Vai. Tanto que você vê na Bíblia que a pessoa que queria causar um problema com o outro chamava 2 testemunhas corrompidas ali, corruptas, e falava assim, eu vi ele falando mal da lei de Moisés, viu? Aí o povo ficava doido lá, rasgava a roupa, apedrejava, era uma bagunça. Mas olha o início de Moisés. A gente fala do Moisés, o homem que viu as costas de Deus. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mas como é que começou Moisés? Olha a vida de Moisés, é um assassino, um fugitivo, covarde, medroso, não sabia falar, gago. E o Senhor fez um instrumento cortante, poderoso, debulhador, que fez os montes virarem palha. É isso que o Senhor vai fazer com você. Sim ou não, pessoal? Nós temos que acreditar nisso. Abraão. A gente fala do grande Abraão, homem de Deus, amigo de Deus. Aquele homem entregou o filho dele. Mas como é que ele começou? Tendo problema com a Sara. Sara, mente aí, tá, Sara? Eu vou mentir, você mente também, hein? Vamos junto, hein? Com covardia, com medo. Mostra a sua fidelidade. Mostra que você gosta de mim de verdade, mentindo, hein? Mas depois, foi se tornando essa ferramenta afiada. José, grande José. Quanto que esse José precisou passar, mas se tornou uma ferramenta poderosa. Deus transforma, pessoal, aquilo que está sem esperança, em algo poderoso, em algo cortante, algo imparável. Pedro é outro exemplo. Pedro se tornou uma ferramenta nova, uma ferramenta poderosa, uma ferramenta cheia de coragem. Ele precisou vencer a culpa, ele precisou vencer o medo, ele precisou vencer a acusação. Enquanto Pedro temia pessoas, ele viveu de imagem. Ele queria ser melhor que todo mundo, ele era um covarde, negou Jesus, blasfemou, mentiu. Mas quando ele se converteu, quando ele temeu a Deus, até dormir como um bebê, ele estava dormindo numa prisão. E há algumas horas dele ser executado. Então Deus fez na vida de Moisés, Deus fez na vida de Pedro, de Abraão, e Deus vai fazer na sua. Sim ou não, pessoal? Deus vai fazer na sua. Às vezes a gente se sente incapaz, e às vezes a gente é incapaz mesmo. Às vezes a gente só não se vê. Mas às vezes a gente realmente é incapaz. Mas Deus nos capacita. Porque quem tem medo, ouvindo uma palavra como essa, e ainda tem medo, é porque ainda carrega uma mente dividida. Quem tem medo, pessoal, ainda não aceitou o chamado do Senhor para viver com um propósito do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quem tem medo não aceitou ainda o seu propósito. O propósito de Deus para a sua vida. Quem tem medo de fazer é porque tem medo de fracassar. Mas aí quando a gente vê, quando você começou a dirigir, quando você talvez teve o seu primeiro filho, quando você começou a fazer alguma coisa lá no seu trabalho, primeiro dia, primeira semana, você errou mesmo, você fez bobagem, afogava o carro, esquecia o horário de dar um negócio para o menino, deixou assar algumas vezes, não sabia trocar direito. O que é novo gera medo.
mas é só porque é novo. Se às vezes você precisou enfrentar alguma situação, quando você chegou aqui, questão do inglês, por exemplo, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou falar, e vai, não tem ninguém para me ajudar. Você se virou, você deu um jeito, fez mímica, você falou uma palavra meio desconexa, mas o outro entendeu, e hoje você passou por aquilo, você olha para trás e fala, e já se comunica, e tem que melhorar, a gente tem que crescer sempre, mas já não está mais naquele nível. Então, quando a gente enfrenta, aquilo fica para o passado, aquilo fica vira história engraçada. Porque na hora você ficou preocupado, chorou, nossa, me senti mal, nossa, passei vergonha. Mas a gente precisa passar umas vergonhas de vez em quando. Né? Fala umas palavras erradas ali, sem contexto, e troca, e pensa que é um negócio, e não é. Mas passa uma vergonha, mas é uma vez só. Aí aprende. Bom, e nessa não cai de novo. E assim a gente vai desenvolvendo. Então a gente precisa aceitar o propósito do Senhor. Porque quem tem medo de fracassar, quem tem medo de errar, acaba caindo num problema ainda pior, que é o problema da procrastinação. O tempo vai passando, ela não fez nada depois. No final das contas, ela não fez nada. Porque já que vai dar errado, então nem vou fazer. Aí o tempo vai passando. É o que eu falei no começo. A pessoa às vezes não se sente capaz de tal coisa, ela passa o tempo, puxa, se eu tivesse entrado naquele projeto, se eu tivesse formado minha família naquela época, se eu tivesse feito aquela situação, aquela oportunidade que eu tive, eu estaria muito melhor. Eu teria vencido tudo isso, já teria ficado no passado. Então por isso que nós temos que aproveitar o hoje, o agora. O agora. Ah, mas eu falhei. Ah, mas eu perdi tempo. Pois é. A gente não chora o leite derramado. Não deixa o diabo dominar mais a sua vida com culpa. Fez, não fez, não fez. Ah, podia ter sido um pai melhor. Não fui. Vou ser a partir de agora. Podia ter sido uma mãe melhor. Não fui. Vou fazer agora. Podia ter feito isso, organizado minhas finanças melhor, há 10 anos, há 15 anos atrás, podia ter feito isso, feito aquilo, não fiz. Não adianta se culpar. Eu vou fazer com o que eu tenho hoje. Vou fazer a partir de agora. Ah, mas eu não orei, eu não busquei, eu tive essa situação, esse problema. Bom, eu não vou cair nesse problema de novo. Porque tudo, eu sempre gosto de olhar por esse ângulo. Tudo é um ganho. A gente ganha, a gente tem mais ganhos com os problemas, com os erros, do que com os acertos. Então, com os erros, com as falhas, com os problemas, a gente tem muitos ganhos. A gente aprende, a gente se torna mais maduro em tal situação, a gente se torna mais resiliente em tal situação. Então, tudo tem um ganho. Tudo vai ter um ganho. Tudo vai ter o lado bom da coisa. Quando a gente está vivendo, a gente não vê isso. Mas pode lembrar, quantas histórias que você tem aí no passado, que você fez bobagem, que você falou besteira, que você passou vergonha, que coisas aconteceram. Hoje você olha para aquilo lá e você até acha engraçado. Nossa, mas que infantilidade, olha que bobagem, olha que atitude estúpida que eu tive. Hoje você acha engraçado, porque você aprendeu, na sua mente naquela época não tinha maturidade para entender aquilo. Hoje tem. Se antes eu caí nisso, hoje eu não caio. Então, a gente sempre tem algo para ganhar, sempre tem algo para agregar, para aprender. E não como culpa, mas como aprendizado, como algo bom. Aqui no 16, tu varrerás os ventos, levará a tempestade, o redemoinho os espalhará. E te alegrarás do Senhor, te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados procuram água, mas não há. Suas línguas estão ressecadas com sede. Eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas alturas e fontes no meio dos vales. Farei do deserto uma piscina de água, e a terra seca nascerá e a terra seca nascente de água. Plantarei no deserto cedro
a acácia, a murta, ó, cedro no deserto, hein? Acácia no deserto, hein? Murta no deserto, não existe. Para ver que é um milagre. A oliveira brava, e colocarei o cipreste no deserto. A árvore e o pinheiro juntos. Pinheiro no deserto não nasce. Mas o Senhor vai fazer. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Então nós vemos aqui o Senhor criando homens e mulheres, formando aqueles homens como um canal novo, um trilho novo. De onde não se esperava nada, veio algo poderoso. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. No deserto, ó, pinheiro, não acontece, não existe. Pinheiro não é para árvore, para deserto. Então, onde estava seco, o Senhor está falando, vai florescer. Isso é fé, pessoal. Isso é fé. Aquilo que eu estou vivendo, que parece seco, um deserto, ó, o Senhor vai botar coisas que não acontecem. Vai fazer uma nascente nascer ali, vai botar plantas, árvores, ou seja, vai mudar toda aquela situação, toda aquela paisagem. Mesmo que não haja água nesse momento, que esteja seco, o Senhor vai fazer brotar. Mesmo que não faça sentido, Deus vai fazer sentido, ó, para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso. Isaac fez isso. Isaac, estava todo mundo na seca, todo mundo indo embora. E ele foi lá e plantou em terra seca e se tornou riquíssimo. Não falou assim, ele se tornou rico. Não, a palavra diz essa expressão. E se tornou riquíssimo, a ponto do rei da região ficar com inveja dele, com medo dele. Então, pessoal, quem teme a Deus não tem que ter medo de mais nada. As coisas com Deus funcionam diferente. É uma batalha espiritual, uma batalha de fé. Então, Deus não te quer travado. Deus não quer sem sonhos. Deus não te quer infeliz. Quem quer isso? O diabo. O diabo quer isso. O diabo quer que você não sonhe mais, que você desanime de tudo, que você só sobreviva, que você só se arraste. É o diabo que quer isso. Deus não. Por isso que nós temos que ter esse entendimento. Tudo aquilo que tem sido medo na minha vida tem me travado. E se tem me travado, isso não é de Deus. Olha o que diz aqui, eu vou ler alguns versículos, alguns provérbios para você. Provérbio 15:15. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Não tem gente que vive assim? Todo dia ele acorda assim, mal-humorado, chateado, preocupado. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Por pensamentos, por quê? Olha só. Como é claro. Por que todos os dias dos desanimados são maus? Por quê? Por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Ele sente antes de acontecer. Ele se prepara para o pior. Qual o significado disso? Medo. Pressentimentos e ansiedade. Mas aquele que tem um coração feliz, contente, tem um banquete contínuo, independentemente das circunstâncias. É o que Paulo fala, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Qual é o outro caminho, pessoal? A gente acabou de falar no começo. Para qualquer direção que você for, você vai ter um tipo de desafio. Eu posso escolher ter o desânimo por conta de pensamentos e sentimentos errados, ou eu posso ter um banquete diário, independente das circunstâncias, porque elas virão. O problema não é eu impedi-las que venham, mas é a minha reação a elas. Problema, situação, afrontas, ameaças, elas virão. A diferença é como eu respondo a elas. Todos os dias você está desanimado? São maus. Por quê? Por que a pessoa fica mal? Porque ela já acorda mal-humorada. Por que ela acorda mal-humorada? Porque ela não vê graça na vida dela, não tem gratidão na vida dela, ela já espera pelo pior, ela já se arrasta. Eu vou ter que falar com tal pessoa. Aquela pessoa é muito chata, ela é muito difícil. O que ela vai viver? Uma pessoa chata, uma pessoa muito difícil.
Mas quando ela entende, ela tem um coração contente, feliz. Senhor, vai comigo. Senhor, prepara aquela pessoa. Senhor, prepara aquela situação. Ah, mas a pessoa deu a pior resposta possível, mas eu dei a resposta certa. Eu orei, eu abençoei aquela pessoa. Se ela me mandou o mal, como a palavra nos ensina. Se você chegar numa casa e diz, a paz seja com vocês. A pessoa pegar a paz, maravilha. A paz fica naquele lugar. Você chega naquele lugar, a paz seja com você. Ah, vai embora daqui, sai daqui, não quero saber de você. A paz volta com você. Você não perde a sua paz, lembra? A gente não perde nada. A gente nunca perde de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colherá, se não desanimar. Mas os desanimados vivem aflitos por maus pensamentos e pensamentos ansiosos. Então veja, a palavra é muito clara, pessoal, isso é fé. Se eu não pego a palavra com fé, com autoridade, eu vou pegar a incredulidade. E a incredulidade vai matar a minha vida. Tem um monte de gente, a maioria das pessoas no mundo já estão mortas, pessoal. Só estão respirando. Só tem um pulmão que enche de ar, um coração que ainda bate, mas já estão mortas. Se arrastam, são infelizes, são fechadas, são tristes, são amarguradas, estão mortas já. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer essa vida de desgosto. Não, pelo contrário. Que pessoas que vivem assim, elas vão viver fugindo. Elas vão viver se escondendo, elas vão viver se afastando, se fechando no seu mundinho, no seu casulo. Então, onde é que as pessoas se tornam mais solitárias? Porque elas repelem as pessoas, elas maltratam as pessoas, elas não têm paciência com ninguém. É sempre, você não me entende, você não sabe do que eu estou passando. Ninguém tem que saber mesmo. Você não vê os heróis da palavra choramingando para ninguém. Você vê eles indo para Deus. Eles vão para Deus, porque é Deus que pode resolver. Um homem, ele não fica lá chorando, me ajuda, me dá um conselho. Não, ele vai para Deus. Ele pede conselho para uma pessoa que pode ajudar, mas no final, no geral, se eu eu preciso buscar ajuda no Senhor, eu preciso buscar conselhos em pessoas mais espirituais, com bons conselhos, não para contar lamúria. Tem gente que não pode ter uma oportunidade, já quer contar problema, mas aquela pessoa não vai resolver o seu problema. É igual a mulher que estava com o seu filho morto lá, em casa. Para todo mundo que cruzar o caminho dela, fulana, você está bem? Opa, está tudo bem, graças a Deus. Porque ela foi contar o problema para o homem de Deus. Então, falar do problema só vai piorar o problema. Apocalipse 28. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja, o primeiro grupo que vai para o inferno são os medrosos, os incrédulos. Então isso é muito sério. Isso rouba a nossa salvação. O medo rouba a nossa salvação, a nossa eternidade com Jesus. O primeiro grupo são os medrosos. Então a gente precisa identificar o medo para lutar contra ele. Por que eu tenho medo? O medo, a gente falou agora há pouco, né? O medo é transmitido também de pai e filho, de pai para filho. O medo do pai, o medo da mãe passa para o filho, passa para a filha. O medo é criativo. A gente tem a tendência sempre em pensar primeiro no pior. Isso é um treinamento também, né? A gente tem que parar de cair nessas setas, né? Ixi, mas vai ver essa notícia. A pessoa mandou uma mensagem, fulano, preciso falar com você. Não é assim? Às vezes não aconteceu nada. A pessoa, preciso falar com você. Ixi, a pessoa mandou mensagem, é problema. Que isso, coisa feia. A gente tem que ressignificar as coisas, treinar a nossa mente. Não, por que eu estou pensando? Se alguém me manda uma mensagem, se o dono do prédio aqui, manda uma mensagem, ixi, é bucha. Não, não é não. Ele vai ligar para mim para perguntar se eu estou bem? Dificilmente faria isso. Não acredito que eu vá fazer isso. Eu não vou ficar imaginando que toda vez, eu recebi uma ligação, uma mensagem.
vou receber um problema, vou ter um problema. Não. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou resolver. Problema é para quê? Para ser resolvido. Então, veja que tudo a gente vai ressignificando, tudo a gente vai ganhando. Bom, agora que eu resolvi esse problema, agora eu sei, aprendi mais alguma coisa. Você vai ficando experiente, inclusive. Quem teve aqueles carros ali, que às vezes tinha alguns problemas ali, e você foi e soube resolver, você não ficou, ai meu Deus, o que eu faço? Cadê ele? Vou ligar para o seguro. Não, não. A maioria no Brasil acaba não tendo seguro, que é obrigatório. Mas no Brasil não, a maioria não tem. Então, às vezes, a gente tem que resolver. Trocar seu próprio pneu, né? Achar qual é o problema ali no carro. Então, você vai aprendendo. Mas você está sempre esperando que alguém vai resolver seu problema. Às vezes é algo tão simples. Que às vezes chega lá o guincho, lá, ixi, é só botar esse negócio aqui, só fazer isso daqui. Você estava lá esperando 1h30. Então, tudo é ganho, a gente vai aprendendo. Olha o que diz aqui em Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, arriscou. Andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, reparou nas dificuldades, nas situações, ficou com medo de novo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus é rápido, só preciso confiar nele. Jesus aí estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, com Jesus, não tem motivo para ter medo, pessoal. Deixa eu ler uma série de palavras para ver como o Senhor fala de medos. Marcos 5,36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jeremias 1, 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, não tenha medo, eu sou a sua proteção, grande será a sua recompensa. Lucas 1,30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Atos 18, 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando, e não fique calado. Vamos juntos. Pois eu estou com você. Pois eu estou com você. Não tenha medo. Não vive encurvado, não vive encurvado na vida, não vive encurvado fisicamente, não viva olhando para baixo, não tenha medo. Não olhe para o problema. Eu li aqui vários versículos para você, várias palavras que pessoas estavam com medo. Por que aqui o Senhor falou para Paulo? A gente olha para Paulo e fala assim, nossa, Paulo era o Rambo, né, dos evangelistas, né? Ali não tinha medo para nada, mas o Senhor falou, não tenha medo, não deixe de falar, eu estarei com você. Por quê? Porque ele ficou com medo. Josué, o Senhor bateu lá 5 vezes no mínimo lá. Não tenha medo, seja forte e corajoso, eu estarei com você. Por quê? Porque ele estava morrendo de medo. Então não tenha medo, Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com aquele que confia nele em todos os momentos. Acredite nisso, pessoal. Acredite nisso, não há nada a temer. Mas sim, aos olhos naturais tem coisas a temer. Tem coisa sim para nos incomodar, claro, não vou também ignorar e não, eu vou lidar com aquilo, eu não vou fugir daquilo. Eu não vou fazer igual o senhor que eu acabei de dar o exemplo aqui, que estava com um caroço no pescoço, achou que era câncer, e ele resolveu o problema dele botando uma gola alta. Não,
eu vou encarar, eu vou atrás daquilo, vou descobrir o que é isso, o que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer isso. O que eu não posso fazer? Então, eu vou aqui no Senhor, eu vou apresentar o Senhor, eu vou colocar diante do Senhor. Meu Deus, eu fui até o meu limite, agora o Senhor é ilimitado, o Senhor tem que fazer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com seu projeto, com seu propósito. Eu peço que você feche seus olhos, por favor. Deixa eu ler para você uma passagem de Jeremias 29:11. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos do Senhor são sempre os melhores para nós. Então vamos aprender a confiar no Senhor. Para cada caminho que nós decidimos viver, nós teremos algum tipo de dor, pessoal. É aquilo que a gente já falou no início. Seja escolhendo um caminho ou outro, alguma coisa eu vou ter que enfrentar. Seja sendo casado, sendo solteiro, sendo com esse cônjuge ou com outro cônjuge, vai ter problema do mesmo jeito. Seja um leão ou sendo um boi, eu vou ter problemas. Eu vou ter desafios. Então a gente vai junto com Jesus. A gente vence junto com Jesus. E a gente se torna mais forte com Jesus. E nos tornamos exemplos para outras pessoas por causa de Jesus. Por causa desse enfrentamento e dessa vitória. Então não tenha medo. Não retroceda. Não olhe para as situações, olhe para Jesus. Não tenha medo da doença. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo de ameaças. É o que a gente leu no comecinho. Não tenha medo, não há nada a temer, pois estou contigo. Lá no primeiro capítulo que a gente leu. Não olhe ao seu redor com terror e não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus, o vou fortalecer, endurecer, e o endurecer, ele vai nos dar força, capacidade, e vou endurecer nas dificuldades, então a gente vai ficar mais forte. Sim, eu vou te ajudar, sim, vou te segurar e te manter com a minha vitoriosa mão direita de retidão e de justiça. Então, com essa palavra poderosa, meus queridos, o que você decide fazer hoje? O que você decide já no seu espírito, já hoje? Enfrenta. Tome essa decisão. Fala com a pessoa que você precisa resolver uma situação. Quebra aquela barreira. Fale o que precisa ser falado. Se informe daquele sonho, daquele projeto que você tem. Se informe. Vá no local que você quer trabalhar. Vá ungir aquilo que você deseja. O local, a casa, o carro, o projeto, o que você deseja. Não há limite para o Senhor trabalhar. Então não limite o poder de Deus. Porque isso vai causar isso, claro. Você vai ter um negócio pequeno, um negócio grande, ele vai ter tamanhos de problemas proporcionais a isso. Davi, quando ele estava lá com as ovelhas, ele teve os problemas do leão e do urso. Mas quando ele estava lá como rei, ele teve problemas de rei. Então é assim, o Senhor vai nos preparando para coisas maiores. Então eu vou lá, eu vou me informar, eu vou lá, vou aprender, eu vou lá dar o passo de fé que eu tenho que dar. Faça o que você precisa fazer hoje, não limite o poder de Deus. Pare de se importar com as opiniões das pessoas. Pare. Se a pessoa não está ajudando na solução, ela não tem que opinar em nada. Então não se preocupe, as pessoas vão falar de um jeito ou de outro. Falavam de Jesus e de João Batista, um fazendo o oposto do outro, as pessoas falavam do mesmo jeito. Então aprenda a confiar em Deus.
Quem teme a Deus não teme mais nada. Deus quer fazer, pessoal. Fale com o Senhor neste momento, levante-se internamente. Levante-se internamente primeiro e você verá um levantar aqui fora, uma mudança aqui fora. Então não aceite em nome de Jesus, não aceite mais o medo, expulse esse maldito medo em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda seta maligna, Senhor, todo medo, todo travamento na vida dessa pessoa, Senhor, que impede dela sonhar, que impede dela lutar. Lute agora, lute contra o medo, lute contra a insegurança, lute contra o pessimismo, lute contra o embaraço na sua vida, lute agora em nome de Jesus, repreenda agora, Senhor, nós repreendemos agora todo espírito maligno do medo, tudo aquilo que trava as mentes, trava as pessoas, que impede, Senhor, delas prosperarem, que impede delas avançarem, que impede, Senhor, dela crescer, dela avançar, dela ir para um outro nível, dela ocupar um lugar alto. Ela tem medo do novo, ela tinha medo do novo, ela tinha medo de enfrentar pessoas, enfrentar situações. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e vamos repreender isso agora. Coloque a mão na sua cabeça, em nome do Senhor Jesus, e repreenda agora que toda seta maligna, toda opressão, tudo aquilo que vem se arrastando na vida dela, tudo aquilo que vem impedindo o progresso dela, que vem colocando temores, medos, dúvidas, insegurança, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu da vida dela, da mente dela, do coração dela, em nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome de Jesus. Abençoe a sua vida. Declare sobre a sua vida: Senhor, eu declaro, eu tomo posse da força, eu tomo posse da coragem, eu tomo posse da unção, eu tomo posse da autoridade, eu tomo posse, Senhor, da minha vitória, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse da coragem. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor estará comigo, o Senhor vai segurar na minha mão, o Senhor vai me endurecer para eu me tornar mais forte, mais resiliente, imparável em nome de Jesus, uma ferramenta cortante, poderosa. Eu declaro isso, Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, declare sobre a sua vida, eu declaro, Senhor, uma força, uma autoridade, uma ousadia, uma determinação, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro graça, Senhor, graça para ela romper, graça para ela fazer, graça para ela prosperar, graça para ela avançar, meu Deus, para níveis muito mais altos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro resposta, Senhor, eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro vitórias sobre a vida do nosso povo, que cada projeto, Senhor, que cada sonho, que cada questão que ela colocou aqui, Senhor, diante do Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, meu Pai. Abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo. Levanta, Senhor, levanta o nosso povo com graça, com poder, com força, com autoridade, Senhor, com sonhos, com projetos, Senhor, com ideias, com testemunhos poderosos, Senhor. Eu declaro um povo que está testemunhando o seu poder, meu Pai, que está vivendo e desfrutando do seu poder. Eu declaro resposta, Senhor, eu declaro vitórias, eu declaro portas abertas, eu declaro uma unção de poder, de crescimento e de graça sobre a vida dela. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, eu peço que você estenda as mãos para a direção que você precisa de vitórias, que você vai enfrentar essa situação, você vai ungir aquela situação, você vai lidar com aquela situação. Abençoe, estenda as suas mãos na direção que você precisa de uma resposta. É do seu trabalho, é da sua saúde, coloque a mão nessa região do seu corpo, é da sua família, estenda a mão para a direção da sua casa e abençoe, declare a mudança daquela situação, a resposta daquela situação. Eu declaro respostas, meu Pai, eu declaro vitórias em nome de Jesus, que ela saia daqui, meu Pai, creia nisso e tome posse disso no seu coração. Eu saio daqui, Senhor, já determinado, eu vou colocar um limite em tal situação, eu não vou mais aceitar tal humilhação, eu não vou aceitar mais tal
tal situação, eu já rompi, eu acredito, eu creio, meu Pai, eu não sou isso que disseram que eu sou, não, Senhor, eu tenho muito mais valor, eu não vou mais me desvalorizar, porque não são os outros que nos desvalorizam, somos nós que fazemos isso, pessoal. Não aceite menos, não aceite menos, não aceite menos, porque Deus não te vê como menos, Deus não te vê como menos. Veja os exemplos que nós demos hoje, os homens, como eles começaram e como eles se tornaram, pelo que nós lembramos de Pedro, como nós lembramos de Moisés, como nós lembramos de Paulo, como nós lembramos de José, de Davi, como nós lembramos dos heróis da palavra, como nós lembramos de Esther, de Ruth, de Débora. Nós vemos o começo e nós vemos o final é o que importa. Então você está numa trajetória, creia, o seu final será muito melhor do que o seu início, creia em nome do Senhor Jesus. Eu declaro graça, meu Pai, sobre cada um. Eu peço, Senhor, a vitória, a força, meu Pai, essa identidade do Senhor, essa identidade para vencer, para declarar, para sonhar, meu Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para nós, Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu peço que cada um dê as mãos para quem está perto de você, não deixe ninguém sozinho, dê as mãos a todos e vamos fazer uma corrente de oração, uma corrente de fé em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro vitória, Senhor. Nós concordamos, meu Pai, nós concordamos com as vitórias do nosso povo, Senhor. Eu abençoo cada um que está aqui, Senhor. Eu abençoo cada um que está aqui. Nós estamos aqui, Senhor, numa corrente de fé, numa corrente de unção e de oração, e cremos, Senhor, na força, na autoridade, num espírito resiliente, num espírito corajoso. Eu declaro vitórias, meu Pai, abençoa o nosso povo. Eu declaro sonhos, eu declaro crescimento, eu declaro que cada um aqui saia já determinado a estabelecer, a colocar em prática tudo que tem que ser colocado em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelas vitórias que nós cremos que já tomamos posse, já na nossa fé, pela nossa fé, já é uma realidade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.